Se você está com a sua Bíblia, segundo livro de Samuel, capítulo 6, nós já vamos chegar aí. Quero só te contextualizar, você que está conosco. Nós estamos agora em dezembro, fechando, Diogo, o que nós chamamos desse ano de ano da maturidade. Para nós, como igreja, esse ano Deus colocou no nosso coração que era tempo de crescer, mas crescer as raízes. E não imaginávamos nós que Deus iríamos nos permitir passar tantas circunstâncias em que de fato, irmã Shirley, se as nossas raízes não estão fundamentadas em Cristo, a gente em algum momento, irmão Adevaldo, a gente enfrenta lutas, adversidades, circunstâncias as mais diversas, que se nossas raízes não estão fundamentadas no Senhor, a gente não consegue prosseguir. E este ano então, durante todos os meses, o nosso eixo temático que Deus colocou no coração, à luz da carta de Paulo a Éfeso, nós falamos sobre maturidade. Maturidade cristã, maturidade como um discípulo de Jesus. O desafio, irmã Suane, de não ser mais meninos na fé. O desafio da santificação, o desafio de como discípulo de Jesus, vivermos a maturidade nos relacionamentos. Nós passamos aqui, irmã Sueli, o mês de maio aprendendo tanto sobre família, Rogério. A gente aprendeu, Fábio, o desafio de sermos maduros dentro de casa, pacificadores, Bia. A não brigar, Bia, com o irmãozinho. Que desafio, hein, Bia? Já pensou, Cauã? Né, Lelê? O desafio que nós temos de sermos promotores da paz em casa. E aí nós entramos no mês de junho, viemos falando sobre a missão. Agosto nós entramos muito forte naquilo que Deus nos falou a fazer, a crescer como missão. E no último mês nós falamos sobre maturidade nas emoções. Como ter uma vida emocional madura. Agora nós vamos fechar o ano falando sobre, concluindo, esse tempo de maturidade. Agora falando sobre atitudes de um discípulo. A gente ouviu muito durante esse ano, mas o que o Senhor espera de nós, como seguidores dele, irmão Eduardo, para o restante desse ano e para 2023 que se aproxima? Irmãos, eu creio que depois de 3 anos a gente vai ter uma mudança de ano em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio nisso. Parece que a gente está lá em 2020 ainda, né? Mas esse ano nós vamos entrar em 2023 em nome de Jesus. E uma coisa importante que nós aprendemos aqui durante esse ano é que maturidade, ela está relacionada ao nosso nível de relacionamento com Deus. Porque maturidade não é tempo de igreja, maturidade não é tempo de vivência numa comunidade como essa, mas maturidade é o quanto nós somos, Fernando, parecidos com Jesus. Quanto mais parecidos, irmã Patrícia, nós somos com Jesus, mais maduros na nossa fé nós estamos. Quanto menos nós parecemos com Jesus no nosso dia a dia, na nossa fala, nas nossas ações, menos maduros nós somos. E é por isso que hoje eu quero, nos próximos 3 domingos, falar sobre atitudes de um discípulo maduro. Atitudes de gente que amadureceu na vida com Deus. Atitudes de gente que tem amadurecido no relacionamento em família, com o próximo. E eu começo perguntando a você: quanto você amadureceu nos últimos meses? Se você pudesse enumerar assim numa escala de 0 a 10, qual o seu nível de maturidade? Que nota você daria? Não sei se mineiro gosta de inventar palavras, né? No nosso maturômetro. No maturômetro da nossa jornada, André, qual seria, em que nível ele estaria? Qual seria a resposta, Diogo, se nós tivéssemos aqui um maturômetro, uma forma de aferir a nossa maturidade, Darcy? Quanto, Adevaldo, nós chegamos no mês de dezembro mais maduros do que nós começamos este ano? À luz dessas reflexões, nós queremos pensar nesses dias, sabe por quê? Porque 2023 nós queremos alargar as nossas tendas, firmar as nossas estacas,
porque nós cremos, irmãos, e eu creio, Deus tem falado tanto nesse texto comigo, que será um ano que o Senhor quer nos levar para transbordar a direita, a esquerda, levar-nos a enxergar as nações, mas para isso a gente precisa estar com as estacas firmadas. Estacas firmadas. Então eu queria que você que abriu a sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 6, hoje nós vamos através da vida de Davi, e durante esses dias, cada domingo nós vamos aprender com atitudes de personagens bíblicos diferentes, homens como nós, porque quando nós olhamos para Davi, meus irmãos, nós olhamos o pastor do Salmo 23, irmã Sirlene, aquele que disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me às águas tranquilas. E Davi teve essa compreensão muito clara por ser um pastor. Aquele músico, Evert, que sendo usado pelo Senhor, Everson, usava o seu instrumento nos momentos mais terríveis da vida de Saul. Ele pegava a sua harpa e começava a dedilhar a sua harpa, e de maneira usada pelo Senhor, os toques da sua harpa levavam Saul a ter paz e um coração tranquilo e sereno diante de Deus. Mas é esse mesmo Davi, irmão Josimar, que disse: eu já lutei contra o urso e contra o leão, e eu estou aqui me candidatando a enfrentar o filisteu chamado Golias. Esse é o homem que é fácil enumerar quem era ele, Eduardo. Mas também é este mesmo Davi, que quando nós olhamos na sua história, ele tem na sua jornada traição, ele tem na sua jornada mentira, porque Davi também foi um mentiroso, Davi foi um traidor, Davi também, meus irmãos, foi um adúltero, um assassino. E sabe por que eu estou dizendo isso? Como pode o homem que matou Golias, foi o mesmo homem que no momento anterior à sua compreensão de vida, ou na sua jornada, ou posterior, melhor dizendo, ele perde a sua relação e a compreensão de onde ele estava e o que ele deveria estar fazendo, e ele erra. E sabe o que mais me chama a atenção na Bíblia, João? Que a Bíblia não faz questão de esconder quem nenhum dos seus personagens é, ou a forma que eles agem. A mesma Bíblia que diz que Davi matou Golias, é a mesma Bíblia que mostra a fragilidade de Davi ao pecar quando ele vê Betseba. Por que estou dizendo isso? Para dizer a você que Davi era humano como eu e você, que ele era homem como nós, mas é este homem que é conhecido como homem como eu e você, que lá na frente o Senhor vai dizer que ele era um homem segundo o coração de Deus. E o que nós vamos notar é que a maturidade de Davi leva Davi a ter atitudes como alguém que no seu caminho foi aprendendo com os seus erros e passou a agir de maneira totalmente diferente. Porque a maturidade, ela nos leva à mudança, e mudança de vida. Qual o contexto que a gente está aqui em 2 Samuel? O contexto que a gente está aqui nesse texto que nós vamos ler agora é muito interessante, porque no capítulo 5, Davi, ele é ungido rei de todo Israel. Porque Davi passou, se nós notarmos na sua história, por 3 processos de reconhecimento. Sendo o primeiro deles o principal, quando Samuel o reconhece e o unge como rei. Esse foi o principal. E existia uma promessa sobre a sua vida. Existia uma promessa sobre a vida de Davi, e ele tinha sido ungido rei de Israel, e a promessa então agora ela se cumpre por completo. Sabe por quê? Porque Davi, a primeiro momento, ele tinha sido reconhecido apenas pela sua tribo, e agora pela terceira vez ele está sendo aclamado rei por todos os povos, todas as tribos de Israel. Em primeiro lugar, ele é ungido por Samuel, depois ele é um monarca de Judá, mas agora todas as tribos reconhecem Davi como rei.
Na sua jornada agora, quando a gente chega no capítulo 5, Davi é reconhecido como rei. E aí uma coisa me chama a atenção: finalmente chegou ao dia, depois de tantas lutas, tantas adversidades, tantas perseguições. Olha, não importa o tempo que demora, mas uma promessa do Senhor na nossa vida, ela vai ter o seu dia, a sua hora, mas ela vai chegar. Ela chega. Eu fico imaginando, Fábio, que muitas vezes Davi, quando era perseguido por Saul, ele lembrava daquelas palavras de Samuel e dizia assim: será se vai chegar esse dia? Será se vai chegar um dia que eu irei honrar o meu Deus, reinando sobre toda a sua nação? Por mais demorado que seja, irmão Carlos, as promessas de Deus, elas se cumprem. E aqui no capítulo 5 de 2 Samuel, é o cumprimento desta promessa, onde Davi é ungido rei sobre todo Israel. E Davi, com seu desejo de honrar a Deus, uma das suas primeiras ações é justamente levar para Jerusalém o que? A Arca da Aliança. A arca não estava em Jerusalém. O que significava a arca, irmão Eduardo? Para muitos, talvez apenas uma caixa de madeira de 1,10 m de comprimento, 60 de largura, 60 de altura. Talvez para muitos apenas uma caixa de acácia. Mas para o povo de Deus não, ali não significava uma caixa de madeira, ali estava as tábuas da lei, ali estava o significado da presença de Deus. Moisés tinha recebido novamente as tábuas, desde o capítulo 33, e ele recebe a ordem de construir a arca e deixar sobre a arca, colocar sobre a arca, porque ali estavam as tábuas da aliança. Então Davi derrota os filisteus e agora ele se prepara. O que Davi estava se preparando? Para trazer novamente a arca para Jerusalém, porque a arca deveria estar no templo, e ali no templo estaria a presença de Deus. Agora olha o que vai acontecer no capítulo 6. Mais uma vez Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em um número de 30.000. Davi se levantou e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para lá trazer a arca de Deus, diante do qual se invoca o seu nome. O nome do Senhor dos Exércitos, que assenta acima dos querubins. Em cima da arca tinha 2 querubins, e Davi faz questão de mostrar que o Senhor está acima dos anjos, o Senhor está acima dos querubins. E puseram a arca de Deus aonde? Numa carroça nova, e levaram à casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram aquela carroça, e levaram aquela carroça com a arca de Deus para a casa de Abinadab, que ficava na colina. Aiô ia diante da arca. E então, verso 5 diz que Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumento, de maneira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros, símbolos. Quando eles chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta irreverência, e Uzá morreu ali ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. E assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor o abençoou em toda a sua casa. O cenário
Davi quer trazer de volta para Jerusalém a arca. E nós temos nesse cenário aqui atitudes de Davi, que eu gostaria de hoje olhar para ele e trazer para a nossa vida lições desse texto tão precioso, e nós discorrermos a ele, explanarmos a ele e pensarmos nas atitudes as atitudes de Davi, que nós podemos aprender com ele para a nossa jornada de maturidade e para que a gente tenha um 2023 extraordinário. Quais seriam estas atitudes? A primeira delas, Suane, que me chama muita atenção, é o versículo 1 e 2, quando Davi diz assim: mais uma vez reuniu todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e Davi se levantou, e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balá de Judá, para trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que assenta acima dos querubins. Davi tinha uma certeza, que a vida dele, o que Deus estava colocando na sua mão, seria impossível de ter uma vida vitoriosa, seria impossível de ser um homem usado por Deus, se ele não buscasse a presença de Deus. É interessante que o texto nos diz que a atitude de Davi foi arregimentar 30.000 soldados. Não foi, irmão Benhu, arregimentar 30.000 soldados para ir para uma guerra. Não foi arregimentar 30.000 homens para enfrentar os inimigos, mas foi arregimentar o seu exército e mostrar ao seu exército, as pessoas que estavam ao seu lado, que se não tivesse a presença de Deus, eles não chegariam a lugar nenhum. E por isso esta atitude de ir e buscar a arca, Davi reúne com os seus escolhidos. E por quê? Agora precisava se restaurar a adoração, ela deveria estar no lugar que ela deveria estar, que é o templo. Então Davi vai buscar essa arca, e é interessante que Davi, quando busca a arca, é também uma atitude de reconhecimento. Ele poderia estar à frente da nação de Judá, mas ele sabia que aquele povo era um povo teocrático, e era Deus que os orientava, era Deus que os dirigia, era Deus que estava à frente. Davi está nos ensinando, meus irmãos, que se nós queremos ter um ano de 2023 extraordinários, a maturidade vai nos mostrar, em primeiro lugar, que nós precisamos buscar a presença de Deus. A arca não era apenas a madeira, a arca não era apenas as tábuas da lei, era o seu significado, era o que ela tinha e trazia de valor, era o que ela tinha e mostrava ao povo de Deus. Então Davi sabia que, como o Senhor governava acima dos querubins, ele precisava buscar para dentro do seu reinado a arca do Senhor e a presença do Senhor. Sabe o que revela a nossa imaturidade? Que nas jornadas mais desafiadoras da nossa vida, ao contrário de nós fazermos como Davi, buscar a presença de Deus, nós achamos que temos forças para resolver. Davi poderia muito bem ser autossuficiente e pensar: eu tenho 30.000 homens, e olha que ele tinha muito mais. Que é interessante quando a gente lê em 2 Crônicas, quando o seu exército é descrito, eram milhares de homens, mas Davi, na mesma atitude que ele teve em relação a Golias, ele tem em relação à sua vida, e ele diz: eu não vou com pedras, eu não vou com paus, mas eu vou em nome do Senhor dos exércitos. E é por isso que ele busca a arca, porque a maturidade nos faz isso. A maturidade nos faz, sabe o que? Buscar a presença de Deus, Eduardo. Só que não foi uma busca qualquer, foi uma busca intencional, porque Davi sabia que ele não ia chegar em lugar nenhum se ele não buscasse ao Senhor. Aí eu pergunto a você: você está fazendo tantos planos para 2023? Eu estou fazendo tantos planos para 2023, mas a pergunta é: quantos desses planos nós já submetemos ao Senhor? Quantas destas coisas que nós estamos sonhando, quantas das coisas que nós estamos envolvidos, nós já buscamos a presença de Deus para dentro delas? Estamos perguntando ao Senhor se é da sua vontade.
A primeira coisa que nós aprendemos com Davi nessa noite, que um discípulo maduro, alguém que tem experiências com Deus e com maturidade, ele busca intencionalmente a presença de Deus, porque ele sabe que dele mesmo ele é incapaz de vencer os desafios dessa vida. Por isso que ele vai buscar o quê? A arca. Ah, pastor, significa agora que a gente tem que buscar uma arca de madeira aqui e levar lá para nossa casa? A gente precisa fazer uma caixinha de madeira e vou levar lá para minha casa, porque se eu tiver a arca lá em casa, nada de mal vai me acontecer. Meu irmão, minha irmã, isso é idolatria, não é isso. Não é o pedaço da madeira, não é a arca de madeira. O que nós precisamos buscar agora é o Deus vivo, todo-poderoso, que não está mais dentro do templo, porque quando Cristo morreu e ressuscitou, o véu foi rasgado e Ele está aqui agora. E todas as vezes que você buscá-lo, Ele vai se apresentar a você, porque Ele é Deus. O que nós precisamos buscar agora e aprender com Davi é: eu preciso trazer o Senhor, eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso buscar a Jesus para enfrentar os dilemas que eu tenho pela frente. Nos dias de Davi, isso era manifestado através da presença da arca. E hoje, isso é manifesto na nossa vida, através da presença do Espírito Santo de Deus, na vida de todo aquele que crê em Jesus. Primeira lição: Davi busca a arca. Agora tem uma coisa que me chama a atenção em Davi nesse texto: servir a Deus. E esse texto me chama muita atenção nisso. Servir ao Senhor não é servir de qualquer maneira. Por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Os versículos, a partir do versículo 3, diz que eles buscaram a arca. E eles levaram uma carroça usada, não foi isso, Suane, para buscar a arca? Não, era uma carroça. Aparentemente essa atitude de Davi, mandar uma carroça nova, que nunca tinha usado, parecia ser uma atitude de zelo, não parecia? Não parece ser uma atitude assim, Christian, extraordinária? Olha o zelo de Davi: vou mandar buscar a arca do Senhor, e eu sou um cara tão zeloso, que eu vou mandar uma carroça que nunca foi usada. Aparentemente, quando a gente lê esse texto a primeiro momento, quase que a gente fica até com dó de usar. Mas por quê? Olha o que aconteceu com Uzá. Os bois tropeçam e Uzá bota a mão na arca. Ele vai segurar a arca e ele é consumido por Deus. Mas como pode um coração tão bom? Buscamos uma carroça nova. Mas essa não era a ordem de Deus. A ordem de Deus para carregar a arca não era na carroça. A ordem de Deus, é por isso que nela tinham 2 varais, que eram para ser levado em ombros humanos. Muitas vezes, irmãos, nós queremos dar jeitinho para resolver as coisas que o Senhor nos manda fazer. E aqui a gente aprende com Davi que a vida com Deus é algo muito sério, e a palavra de Deus é muito séria. Ainda que a intenção de usar fosse boa, Deus deixou claro na sua palavra, e ela é honrada acima das nossas intenções. As nossas intenções podem ser as melhores possíveis, mas se elas não estiverem de acordo com a palavra de Deus, elas afronta o Senhor. Interessante isso. A vontade de usar, a vontade de Davi, o desejo deles era honrar o Senhor. Mas o Senhor já tinha mostrado desde Êxodo capítulo 37, porque Bezalel faz a arca. E quando Bezalel faz a arca, lá no versículo 4 vai dizer: ela terá varais de acácia, que eu os cobri de ouro. Para quê? Esses varais vão ser presos pelas argolas para se levar a arca. Moisés já tinha dito lá em Números 7,
não carregue em carroça de bois os objetos sagrados. Eles já sabiam da ordem, mas é interessante que aqui, Davi, um homem que vinha consultando o Senhor sobre tudo, Davi, um homem que estava buscando o Senhor sobre tudo, mas num determinado momento, isso é um perigo que a gente corre, a gente vem caminhando com Deus, a gente vem tendo e desfrutando a presença de Deus, e a gente vai vendo milagres, mas se a gente incessantemente, intencionalmente não buscar a Deus, em algum momento da nossa jornada, nós podemos tomar atitudes sem consultar a Deus, e elas vão parecer atitudes boas, e elas vão ter notoriedade, porque imagina, buscar uma arca com a carroça nova, olha que coisa bonita, não era bonito, Rogério? Só tinha um detalhe, Deus não queria carroça nova, Deus queria ombros de homens que pudessem carregar a arca. Deus, meus irmãos, é um Deus de detalhes. E às vezes nessa nossa jornada com Deus, nós não falhamos em relação às coisas grandes, mas muitas vezes o que nos impede de desfrutar de experiências mais profundas com Deus, irmã Suane, não são as coisas grandes, mas são os detalhes que muitas vezes nós não levamos com seriedade. Parecia ser tão simples, irmão Eduardo. Não pode trocar a carroça pelo ombro humano? Talvez para a nossa geração é assim. Nós achamos que muitas coisas que Deus nos ordenou, nós podemos trocá-las. Nós podemos, Fábio, trocar a ordenança de Deus, aquilo que Deus nos mandou fazer, aquilo que Deus nos mandou evitar, aquilo que Deus nos mandou andar longe. E muitas vezes nós estamos fazendo literalmente como Davi. Nós esquecemos da ordenança de Deus, fazemos o que nós achamos que é certo, e mais cedo ou mais tarde o preço virá. Uzá só botou a mão na arca, mas ninguém podia pôr a mão na arca. O que nós aprendemos com Davi aqui? As coisas com Deus não são de qualquer maneira. As coisas com Deus, elas precisam ser levadas a sério. Uma coisa, irmãos, que esta semana eu li, eu guardei isso no meu coração. Irmão Vilmar, Deus não olha somente o coração, Ele também vê nossas ações. Boas ações, irmão Cardoso, não justificam atitudes erradas e equivocadas diante de Deus. Mas Deus olha só o coração. Não, Deus vê as nossas ações também. E aqui está um exemplo claro. E o Novo Testamento tem inúmeros outros. Podemos mencionar aqui inúmeros outros. Porque Deus vê o nosso coração, mas Ele também enxerga as nossas atitudes. E as atitudes, por melhores que elas sejam, não justificam o nosso mau comportamento diante do Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos com Davi, que ser maduro é compreender que Deus é um Deus de detalhes. É um Deus que vai nos chamar para um nível de relacionamento e profundidade com Ele, muito além do que a gente imagina. E esse Deus de detalhes é aquele que diz para Moisés, não bate na rocha. Parece um detalhe tão bobo, bater na rocha, né, irmã Shirley? Bater. Mas isso custou a ele o quê? Não entrar na terra prometida. É um Deus de detalhes. Aí agora o Senhor diz assim, leve a arca no ombro. E alguém diz assim, não, leve essa arca no ombro não, vamos pegar um carro zerado. É um carro zero, nós nem vamos pegar um carro contaminado, nós vamos pegar um carro que nunca ninguém usou. Deus não falou para pegar carro, Deus falou para levar no ombro. Olha aí, Anderson, Deus, Rafael, é Deus de detalhes. É por isso que o Novo Testamento vai dizer que com Ele a gente não brinca. A gente pode brincar com muita coisa, mas com Deus a gente não brinca não. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Agora olha que interessante, para a gente caminhar para o fim.
Davi nos ensina, e aqui só antes de ir para o próximo ponto, hoje nós vamos ter a celebração da ceia. Eu estava falando que Deus é Deus de detalhes, né? Hoje a gente estudou 1 Coríntios 11 na escola bíblica, só que a gente não leu um texto mais à frente da ceia. Deus é tão Deus de detalhes que Paulo diz o seguinte: porque o que come e bebe indignamente, come para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos fracos e doentes, e há muitas pessoas que dormem entre vós. A ceia não é brincadeira, irmãos. Ela continua sendo o pão, ela continua sendo o cálice e o suco, e daqui a pouco nós vamos celebrá-la. Mas Paulo estava dizendo que quando nós não examinamos a nós mesmos, ela pode ser um instrumento de condenação para nós. Mas é por isso que Paulo logo em seguida diz assim: examine-se pois o homem a si mesmo e coma. Porque a ceia é justamente a oportunidade que a gente tem de refletir como Davi refletiu, e nós vamos ver a seguir. A ceia é um tempo da gente refletir como está a nossa jornada com o Senhor. Davi, então ele entende e nos ensina que as coisas de Deus são muito sérias. Davi foi intencional na busca do Senhor. Davi então, de maneira que é madura, ele nos mostra que a gente precisa trazer Deus, buscar o Senhor para os nossos sonhos, projetos, as nossas lutas. Mas Davi também nos ensina, como o homem que ele era, que se nós falharmos nessa busca, em algum momento nós podemos errar. E a nosso erro e a nossa falha pode ser a partir de coisas que intencionalmente parecem ser boas, mas que não são vontade de Deus. Agora ele termina, e a gente vai parar por aqui hoje, porque esse texto é lindo demais. A terceira coisa que a gente aprende com Davi, sabe qual é? O erro que a gente comete é muito desafiador. Mas sabe o que a gente aprende com Davi? O erro que nós cometemos não importa tanto como é importante o que nós fazemos logo em seguida ao erro. Vou repetir isso, certo, irmã Miriam? Davi nos ensina que o erro é desafiador para nós, mas mais importante da nossa reflexão do que o erro é o que nós fazemos, Hamilton, logo após o erro. Davi reconhece nessa experiência que ele errou, que as coisas não deveriam ser assim. E o que Davi faz a partir do versos 9 e 10? Confere na Bíblia, irmãos. Naquele dia Davi temeu ao Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? O temor de Davi levou ele a uma reflexão e o arrependimento. Por isso que eu disse, a grande questão, irmão Márcio, não é errar, mas é o que nós fazemos logo após o erro. Que eu posso errar, irmã Vitalina, e continuar errando, mas Davi nos ensina. E aí, nosso querido Caio Fábio, que já não é mais tão querido assim, quando ainda tão respeitado como escritor, escreveu um dos livros mais interessantes que eu já li na minha vida, Um Herói Caído e Restaurado. Ele conta um sermão que ele tem, que virou um livro sobre Davi, muito interessante. E ele diz, nesse livro ele tem uma expressão, esse livro deve ser do final da década de 80, ele dizia o seguinte: Davi era um tremendo pecador, e errou muito, mas Davi, de maneira muito especial, ele tinha a compreensão de arrependimento. Davi, ele acabou de errar, mas no ato seguinte, o que ele faz? Deus, eu não sou digno de levar essa arca. Deus, eu não sou digno de carregar essa arca. Interessante que Davi reconhece que ele não tinha condições de levar para junto de si a presença do Senhor. É lindo, irmãos, olhar essa atitude de Davi. A grande questão não está relacionada aos erros que nós cometemos. A grande questão é como nós lidamos com os erros que nós temos. Errar, todos nós vamos errar. A grande questão é, permanecemos ou não no erro? Alguém que é maduro na fé, alguém que é um discípulo maduro, pode errar e vai errar. Porque a Bíblia diz que nós erramos se dissermos que não temos
pecado, a gente já errou. Agora a gente não vai ter mais prazer no erro. A gente, com maturidade, a gente vai querer buscar o arrependimento e a transformação, buscar uma nova vida. Maturidade não significa que a gente não vai mais errar. Maturidade significa que quando nós errarmos, nós vamos reconhecer o nosso erro e vamos agir de maneira diferente. Uma das principais características de uma criança, quando uma criança erra, até hoje eu vi uma imagem que eu mostrei para a Samara e estava rindo. A imagem era um meme com vários fliperamas, e muitos aqui nem sabem o que é um fliperama, mas a turma mais antiga aí sabe o que é um fliperama. E aí diz assim: aqui era o lugar que se perdia o troco do pão. Então o cara chegava em casa e dizia assim: mãe, eu perdi o dinheiro. Ó. Mas chegava em casa e dizia o quê? Perdia o dinheiro. Quais são umas das características de uma criança, de alguém que é tão novinho na fé e é imaturo? É a dificuldade de reconhecer que erra. Foi você? Não fui eu, foi o meu irmão. Foi você? Não fui eu, foi o meu irmão. Isso é o quê? Isso é imaturidade. Quando a gente vai ficando mais velho, a gente diz assim: não, fui eu mesmo. E não é nem só mais velho, porque tem gente já de bastante idade que não amadureceu e que continua colocando nas costas dos outros muitas atitudes equivocadas e erradas, porque ainda age como criança. É por isso que maturidade não tem relação com idade. Maturidade tem relação em ser parecido com Jesus, Sofia. E quando nós somos parecidos com Jesus, nós podemos e erramos, mas quando nós erramos, nós reconhecemos o nosso erro. Davi reconhece o seu erro. Não fui eu que errei, eu que tirei a medida errada, eu que fiz a ação errada, eu que dei o passo errado, eu que fiz, fui eu. Mas o que normalmente acontece conosco? A síndrome de Adão, a gente carrega ela. Senhor, foi a mulher que tu me destes. Termino falando sobre um Deus de detalhes. Verso de número 11 e 12. Queria chamar a sua atenção. Assim a arca do Senhor ficou aonde? Na casa de quem? De Obed-edom, o geteu. E a arca ficou lá quantos meses? 3 meses. E o que aconteceu com a casa de Obed-edom? O Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Agora olha o versículo 12. Avisaram Davi dizendo: olha, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo que ele tem. Sabe por quê? Por causa da arca de Deus. Não era, Diogo, por causa do pedaço da madeira em si. Não. É o que ela significava. Era a presença de Deus. Sabe o que isso está nos ensinando, irmão Benhu? Que uma casa onde está a presença de Deus, ela é abençoada. E é abençoada toda a casa. Ah, meus irmãos, o Senhor abençoou e abençoou toda a sua casa. Ali a arca esteve durante 3 meses e foi notório a todos os que estavam ao redor e enxergaram que naquela casa, Gustavo, tinha algo diferente. Na casa de Obed-edom, desde o dia em que botaram a arca lá, aquela casa nunca mais foi do mesmo jeito. Sabe o que isso significa hoje? Dia que Jesus for o centro da sua casa, a sua casa nunca mais será do mesmo jeito. Dia que Jesus for o centro da sua família, a sua família nunca mais será a mesma forma. Dia que Jesus for o centro da sua empresa, a sua empresa nunca mais será da mesma forma. Dia que a sua casa, a sua família, seus filhos, o seu casamento, dia que Jesus for o centro do seu casamento, ele nunca mais vai ser do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque aonde chega a presença de Deus, é impossível as coisas continuarem da mesma forma. Irmãos, eu tenho orado só e pedido ao Senhor, não tira a arca daqui não. Não é que nós vamos deixar uma madeira aqui em cima como a arca, não é isso não. O que eu tenho falado, Senhor, não nos retire a sua presença. Nós precisamos da tua presença, Senhor. Nós carecemos da tua presença. Mas eu queria te fazer uma pergunta hoje. A arca está na sua casa?
A arca está na sua empresa, a arca está lá no seu casamento, a arca está lá nos seus negócios. Aonde está a arca hoje? Porque se a arca estiver presente, coisas extraordinárias vão acontecer. Porque aonde a presença de Deus está, nada continua do mesmo jeito. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Como é que você vai enfrentar 2023? Como é que você vai encarar 2023? Como é que você vai enfrentar esse ano que está chegando? Ah, pastor, eu estou com tantos projetos, mas eu queria te dizer uma coisa: não faça projetos sem antes chamar o Senhor para dentro dos seus projetos. Não faça planos sem antes buscar o Senhor e perguntar se é a vontade dEle esses planos. Não faça nada disso sem antes consultar. Busque a arca, como nós temos aprendido nesta noite. Busque a presença de Deus. Agora, leve as coisas de Deus com seriedade. Não queira cortar caminhos. Não queira arrumar carro quando tem que levar no ombro. Não queira dar o seu jeito para resolver as coisas para Deus. Deus não precisa do nosso jeito. Deus requer a nossa obediência. É isso que o Senhor requer de nós. É a nossa obediência ao Senhor. E por fim, nós vamos errar porque nós somos falhos, nós somos pecadores, mas nós vamos reconhecer e dizer: Deus, nós somos incapazes, muda a nossa história. Mas Senhor, deixa a arca lá em casa, visita a minha casa, Senhor. Assim, irmãos, foi lá na casa de Lázaro, já tinha 3 dias, e alguém disse assim: vai abrir a pedra, está fedendo. Tá não, porque quando Jesus chega, a história é transformada. Assim foi com a viúva de Naim. Ela estava saindo para fora da cidade, ela já ia sepultar o seu filho. Aquela mulher chorava, mas Jesus chega à beira daquele caixão e diz assim: para tudo. Quando Jesus chega, irmão Ramilton, se torna a casa de Obed-edom, as bênçãos acontecem. Não estou dizendo que não virá problema, não estou dizendo que não virá adversidade, mas nós teremos a presença de Deus, e se nós temos a presença de Deus, nós não precisamos de mais nada. Atitudes de um discípulo maduro: busca a Deus, não trata as coisas do Senhor mais ou menos, não dá jeito para o caminho, e quando erra, reconhece, e o tempo inteiro está dizendo: Senhor, eu preciso da arca lá em casa. Ainda bem que eu quero te lembrar uma coisa. Minutos antes dele subir aos céus, ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Aí Dalma, ele deixa uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora a presença dele conosco é para sempre. A presença dele conosco é para sempre, Eduardo, porque Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer: é o selo, é o penhor que ele deixou em resgate. Ele vai buscar a sua igreja, e ele vai buscar aqueles que estão selados com o Espírito Santo. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Nós estamos concluindo esta mensagem, logo depois vamos celebrar a ceia do Senhor. Creio que você já tenha pegado o seu elemento da ceia do Senhor. Mas eu quero perguntar a você: você tem tido a presença do Senhor? Você tem buscado a presença do Senhor? Você está buscando o Senhor? Ou você tem tratado as coisas de Deus com imaturidade? Como você está tratando as coisas do Senhor? Hoje, agora, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e a palavra de Deus diz que examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma. Esse é um tempo agora de análise. A ceia do Senhor é para nos trazer ao nosso coração
o reconhecimento quando muitas vezes erramos e precisamos mudar diante de Deus, fazer como Davi. Eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não tenho forças. Você que está em casa agora, há dezenas de pessoas conosco em casa. Talvez nessa noite você está reconhecendo que você tem estado distante da casa do Senhor, você tem estado distante da presença do Senhor. Hoje Jesus está dizendo que o teu lugar não é em casa, o teu lugar é aqui na casa de Deus. Eu queria que você orasse agora e chamasse Jesus para a sua casa. Fala para Ele: Jesus, visita a minha casa como o Senhor visitou a casa de Obed-edom. Visita a minha casa, Senhor, como o Senhor visitou Obed-edom. Porque se o Senhor visitar a minha casa como o Senhor visitou Obed-edom, Senhor, nunca mais a minha casa vai ser do mesmo jeito, nunca mais a minha vida vai ser do mesmo jeito, nunca mais a minha família vai ser do mesmo jeito. Pai, obrigado pela Tua palavra nesta noite, que ela é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra fala ao nosso coração, porque a Tua palavra ministra a nossa vida, porque a Tua palavra, Senhor, muda a nossa história. A Tua palavra nos faz refletir o quanto nós precisamos do Senhor. Deus, nos ensina como Davi, a Te buscar com intencionalidade. Nos ensina, Senhor, mesmo com os nossos erros, aprender que nós não podemos tratar o Senhor, ó Deus, com a nossa forma de ser, dar jeito na Tua palavra, mas nós temos que ser obedientes, Pai. E nos ensina, Pai, quando nós errarmos, quando nós falharmos, o Senhor nos dá a graça de reconhecer e nos arrependermos e viver a Tua vontade. E nessa noite, quando nós queremos lembrar do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário, nós pedimos ao Senhor: traz ao nosso coração, à nossa mente, Pai, o Teu grande amor por nós. Perdoa os nossos pecados e fala ao nosso coração, Senhor. Continue a ministrar o nosso coração nesta noite, quando celebraremos a ceia do Senhor. Você que está com um dos elementos nas mãos, nós suplicamos, Pai, que o Senhor abençoe a cada um agora que vai participar deste tempo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.